Eu odeio o anime Sing Yesterday for Me. Na minha mente, essa obra está marcada como exemplo do material que cometeu absolutamente todos os erros possíveis e imagináveis. No entanto, nos últimos dias eu estive pensando se deveria fazer um vídeo sobre o assunto. Minha dúvida aqui decorre do fato que eu simplesmente não posso dizer quais são os verdadeiros problemas do anime. Ou melhor dizendo, se eu realmente explicasse as razões pelas quais Sing Yesterday é ruim, vocês não me levariam mais a sério por isso. Porque eu reconheço, o atestado de morte para o crítico respeitável é admitir que odeio uma determinada obra por tal ser extremamente entediante. Isso já é ir longe demais e prova que até liberdade de expressão tem limites. Falar de diversão é o típico julgamento completamente razoável que absolutamente não se faz. Eu também adoraria poder dizer que odeio os personagens não particularmente por problemas de caracterização, mas pelo motivo deles serem muito irritantes. E qualquer cena deles dialogando e interagindo me faz querer morrer. Sério, apenas olhem para o personagem Raikawa Arou e seu especialmente socável rosto. E acreditem, meu ódio aqui é genuíno. Não sei nem exatamente como descrever as reações agressivas e contenciosas dele para com absolutamente todo mundo. E claro, todo episódio do anime precisa contar com um surto psicótico do Rou, onde este perde a pouca razão e autocontrole que demonstra ter em cenas normais. Não estamos falando de um adolescente normal aqui, mas de um psicopata particularmente agressivo e sempre tenso em todas as situações da vida. E o anime o trata como um jovem um pouco diferente, o seu amigo com uma outra característica estranha, mas que lá no fundo seria adorável. Por sinal, eu nem dou qualquer respeito à proposta do anime, e minha crítica passa por ignorar aquilo que eu tenho certeza era a intenção do autor. Sim, eu sei que o objetivo aqui é contar a história de pessoas presas às memórias, ideia de um passado que não mais existe, assim conceitos, certas imagens e visões bem específicas ditam as atitudes e mentalidades dos personagens. Por isso, a obra retrata seres presos nos próprios pensamentos, incapazes de mudar ou entrar na fase adulta. Assim como apresenta uma visão de vidas que nunca parecem mudar ou obter qualquer propósito. Tudo isso é escolha de material claramente intencional pelo criador. Mesmo assim, eu não quero saber de nada disso e vou chamar o resultado de entediante perda de tempo. E me declaro particularmente ofendido por esse desastre que não apresenta progressão até o último episódio. O episódio que, por sinal, nega a importância dos eventos de toda a série. Contudo, eu sei que não deveria estar falando do anime assim, e é quase um pecado em certos meios julgar um autor por sua proposta ou trazer a diversão para a crítica. O crítico deveria agir de modo, se não objetivo, imparcial em relação ao objeto do estudo que está avaliando. Audiências também esperam que o analista parta de regras, critérios e parâmetros gerais que podem ser considerados e aplicados à generalidade da ficção. Ou seja, existe uma expectativa que o crítico será minimamente racional e que criará conclusões e teorias coerentes, com algum grau de generalidade. Não que tal seja um maluco apresentando sua mais esquizofrênica e pessoal opinião sobre ficção. Aqui eu estou interessado em como algumas regras e suposições informais norteiam a prática de argumentação na crítica, mesmo quando não conscientemente compreendidas pelas pessoas. Assim, eu sei que é uma pressuposição e requisito do tipo de mídia que eu produzo, o fato que eu deveria elaborar o que me incomoda em Sing Yesterday de forma completamente diferente do que venho fazendo. Por exemplo, a questão do Rou ser um personagem que eu odeio deveria ser expressa em termos de uma dissonância entre intenção da obra e o que ela está efetivamente fazendo. O autor deseja retratar uma visão e interpretação do Hayakawa bem específica. Suas tentativas de romance deveriam ser consideradas fofas. Seus enormes esforços são, na verdade, louváveis. E algumas coisas que ocorrem com ele deveriam registrar como uma verdadeira tragédia em razão de um certo sentimento de inferioridade.
Ao contrário do que o anime diretamente diz que você deveria sentir em relação ao personagem, o que tal Monster Hero agindo como um personagem imaturo, agressivo, que repete constantemente seus colapsos nervosos e condescendência para com os outros. Por isso, a dissonância entre intenção e resultado por certa má execução. Quanto à natureza repetitiva ser parte da proposta do autor, eu deveria enfatizar como a execução disso se encontra longe do ideal. Pois simplesmente repetir o mesmo drama, monólogos, fórmulas em uma infinidade de situações minimamente diferentes não é uma boa forma de transmitir a natureza cíclica da vida. Longe de tais repetições passarem uma profunda noção sobre os personagens, as discussões e repetições eternas do retângulo amoroso do anime representam apenas redundância e perda de tempo. Então sim, eu poderia colocar os problemas em termos gerais de execução de ideias. Ademais, já que eu estou fazendo uma atuação no papel do crítico, talvez deveria tecer uns comentários sobre Show Don't Tell no anime. Meio que todos os personagens dialogam das formas mais inorgânicas, construindo falas extremamente diretas, contando em imensos detalhes tudo o que acontece. Eu também encontrei diversos indivíduos no anime que parecem ter um conhecimento peculiar de psicologia, pois são capazes de escrever de forma particularmente lógica características e personalidade de outras pessoas, assim como todos os problemas. Então é bem estranho assistir esses jovens com uma quase completa autoconsciência e com uma capacidade descritiva e analítica de personalidades impecável. Basicamente, cada detalhe, emoção, precisa ser diretamente comunicada, assim como especificamente repetida algumas vezes, para garantir que o espectador se sinta um otário por ao menos tentar interpretar o que acontece. Notem que o que eu tentei nos últimos parágrafos foi principalmente traduzir minhas reclamações iniciais de forma que tais formem afirmações aceitáveis para se utilizarem em uma crítica. Assim, eu introduzi critérios e características gerais reconhecidas como forma de justificar e dar base à minha interpretação do anime. No entanto, existe uma enorme diferença entre o dizer o anime é entediante, eu odeio os personagens e não ligo para a proposta para minhas formulações mais sérias, que no fundo eu gostaria que representassem o mesmo conteúdo. Essa é minha primeira tese. O mero fato de eu partir para argumentar como crítico, seguindo critérios de racionalidade e práticas, já determina muito aquilo que eu vou dizer. Assim, existem certos limites para o que eu posso expressar quando levo em conta os argumentos que as pessoas consideram aceitáveis e condizentes na crítica. Agora, ocorre um conflito entre essa atitude do crítico, como sujeito racional, elaborando argumentos a partir de padrões e ideias gerais, em relação a muito da natureza do conteúdo que é seu objeto de estudo. Pois a ficção é marcada pela própria singularidade, caráter particular, sendo muito mais apresentada em termos subjetivos, emotivos. Talvez seja só minha opinião, mas o que importa em obras de arte não pode ser compreendido apenas olhando para suas contingências e semelhanças com demais trabalhos de gênero. Eu vejo a figura do escritor como o maior exemplo de racionalidade, aquele que busca inspiração em sua vida, nas emoções e ideias mais particulares e íntimas. Já quanto a impacto e o que cenas significam à audiência, também entra muito uma questão pessoal. A criação de significado, mensagem e sentimentos em uma obra passa longe de alguma regra ou critério geral. No fundo, está mais próximo do compartilhamento de subjetividades e visão do mundo única do criador. No entanto, nós criamos um vocabulário formal, método para descrever ficção, o qual expressamente exclui considerações nesse sentido. Eu realmente não enxergo como criticar ou imparcialmente falar porque eu estava chorando em todo o episódio de Sangatsu no Lion. Ou até sobre como Neon Genesis Evangelion foi parte essencial do meu processo de entrar na fase adulta e me ajudou a superar problemas com depressão. Mesmo assim, eu acredito que tais fatos importam, e ao excluir apreciações e comentários nesse sentido, ninguém seria capaz de descrever ou dar uma ideia da experiência de ambas as obras.
Assim, muito nessas regras informais na crítica me impede de falar algumas coisas ou realmente produzir os tipos de vídeos que eu gostaria. No entanto, minha real tese sobre Sing Yesterday for Me também parte da distinção geral, individual, objetivo, subjetivo que eu estive tentando elaborar. Eu não sei como apresentar um contexto ou regra geral sobre qual realmente é o problema de Sing Yesterday. Talvez aquilo que eu vou falar seja um não problema, pois não nasce da análise racional, muito menos de regras gerais sobre o que ficção deve fazer. Mas essa questão ainda é algo que para mim importa e merece ser elaborado, pois Sing Yesterday falha não por estar fazendo algo estritamente errado per se, mas sim por não compreender como criar uma identidade, personalidade quanto a absolutamente tudo. Em nenhum momento eu consigo sentir um caráter genuíno, íntimo, em qualquer dos sentimentos e emoções apresentadas. A tristeza, nostalgia e pesar por um passado perdido parecem a coisa mais simples, racional e lógica do mundo durante o anime. Primeiros amores, decepções, o sentimento de ausência de propósito estão todos reduzidos a meras platitudes, seus elementos mais gerais e genéricos imagináveis. A situação fica bizarra, pois Sing Yesterday retrata a condição humana tirando a estranheza, o bizarro, características realmente interessantes desse meio. O resultado se mostra no elenco, que contém emoções e expressões menos genuínas ou complexas do que as de qualquer pessoa de carne e osso. O anime parte do ser humano, pensado na forma mais limitada, superficial e genérica possível, mas ainda imagina ter algo válido a dizer sobre nossa natureza. É impossível realmente expressar esse problema, pois como eu vou dizer que o sentimento de tristeza, nostalgia, alegria no anime estão errados? Vou reclamar que os personagens não deveriam ser simples, se emocionar ou pensar de uma determinada forma? Eu nem sei se estou fazendo sentido ou se qualquer outra pessoa veria a mesma coisa no trabalho. Ainda assim, eu quero falar sobre o que eu estou sentindo em relação a certas impressões confusas e únicas que algumas obras me passam. O método para críticos transmitirem a importância de idiosincrasias, emoções e personalidade na arte passa por também aceitarem tais questões na crítica, derrubando assim suposições sobre a suprema racionalidade ou objetividade na análise. Eu não sei se estou sendo racional ou fazendo sentido quando eu digo que odeio os personagens e não sinto absolutamente além de tédio quanto a Sing Yesterday. Isso pode não ser uma verdade geral, nem algo que a enorme maioria das pessoas deve enxergar na obra, compartilhando ou até mesmo entendendo minha reação. No entanto, eu tenho o direito de não fazer qualquer sentido, partir para escrever um texto sobre meus sentimentos e reações aleatórias, impossíveis de racionalmente explicar. E pelo menos eu espero que exista valor e mérito nessa atitude e mentalidade que eu estou adotando no presente vídeo.